tema da mensagem é: por que devo ter uma nova vida? Olhem bem, pare e pense um pouquinho, olha a pergunta: por que devo ter uma nova vida? O Senhor tem vida nova para todos nós, mas por que nós precisamos desta nova vida? Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, abra sua Bíblia lá, João, capítulo 10, o versículo 10, diz assim, olha: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas olha o que Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Olhem bem, vamos ler de novo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós estamos aqui, e aqui estão os nossos irmãos que eles creram no Evangelho, eles creram na palavra, e eles tomaram a decisão pelo batismo, e daqui a pouquinho eles vão morrer para a velha criatura e nascer a nova criatura, com a nova vida. E é exatamente isso que nós precisamos analisar e pensar, porque nós vivemos em um mundo onde muitos estão sobrevivendo. Você já analisou isso? Algumas pessoas, elas estão sobrevivendo aqui nesta terra, elas não estão vivendo. Por quê? Porque a vida verdadeira nós só encontramos em Jesus. Diga assim: a vida verdadeira nós só encontramos em Jesus, tanto aqui nesta terra, quanto a vida eterna que Ele tem para nós. Cada um carrega um vazio que nada consegue preencher. As pessoas, os seres humanos, eles estão procurando bênção, felicidade, alegria em tantos lugares. Por quê? Porque existe um vazio e eles precisam preencher este vazio dentro de si. E nós vamos falar a respeito disso também. A nova vida que Jesus oferece não é uma melhoria da vida antiga, mas é uma substituição completa de uma vida nova, aonde o Senhor estará abençoando poderosamente. A pergunta é: por que devo ter uma nova vida? E a resposta está na palavra de Deus. Primeiro, porque a vida que tenho não é suficiente. Por que devo ter uma nova vida? Primeiro, porque a vida que tenho não é suficiente. Repita comigo, diga: a vida que tenho não é suficiente. Muitos vivem ou sobrevivem, mas não têm vida. Elas são amarguradas, elas estão infelizes, tristes, angustiadas. Na frente das pessoas é mil maravilha, é sorriso, é festa, mas quando deita a cabeça no travesseiro, muitos até desejam perder a vida. Como eu gostaria de morrer, desejo de muitas pessoas. Como eu gostaria de morrer, como eu gostaria de não ter existido. Por quê? Porque as pessoas, elas estão sobrevivendo, mas elas não têm vida. Porque nós precisamos de Jesus, e é Ele quem nos dá um propósito para existirmos nesta terra. Então, por que é que nós precisamos de uma nova vida? Porque esta vida que nós temos, humana, ela não é suficiente. Nós precisamos de uma nova vida em Cristo, aonde temos bênçãos neste mundo, e nós temos o direito da vida eterna com o Senhor. Olha o que diz lá em Efésios, abre a sua Bíblia lá, Efésios, e aí eu peço para que você fique com a sua Bíblia, juntinho aí, nós vamos ler. Se tiver alguém sem Bíblia, hoje não tem telão, gruda no crente aí do lado que tem a Bíblia, gruda no irmão aí. Efésios capítulo 2, versículo 1, Ele lhes deu vida
quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então você veja aqui que muitos, eles estão vivendo, sobrevivendo nesta terra, mas eles não têm vida. Por quê? Porque aqui o apóstolo está dizendo, olha, quem dá a vida é Jesus. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Irmão, a humanidade está morta. E aí quando nós estamos falando da morte, nós não estamos falando do corpo, da matéria, da alma, da carne, mas nós estamos falando do espírito, a separação de Deus. Porque nós não podemos nos esquecer que hoje, todo esse sofrimento, todo esse vazio na alma, toda essa angústia que o homem tem, é a falta de Deus na sua vida, e isso veio por causa do pecado. E aqui Paulo ele está dizendo, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo. Então aqui, quando ele está falando para nós, a igreja, da nossa vida passada, mas ele está mostrando a realidade da vida de hoje. Aqueles que ainda não têm a nova vida, eles estão vivendo, eles estão sobrevivendo segundo as transgressões deste mundo, segundo o pecado, segundo os desejos, as paixões da carne. E por isso eles estão sobrevivendo de uma forma sem vida, angustiados, tristes, infelizes, buscando a verdadeira paz. Jesus disse assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E a paz que Jesus tem, ela é a paz verdadeira. Nós precisamos de uma nova vida, porque a vida que nós temos, ela não é suficiente sem Jesus. A vida sem Cristo, ela não tem sentido, ela não tem propósito, e ela está morta por causa da separação. Olha o que diz lá em Isaías, capítulo 59, abre lá, Isaías capítulo 59, o versículo 1, diz assim, olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. A ausência de Deus é uma morte disfarçada de rotina. A rotina do dia a dia, a rotina da vida, aquela coisa automática. Levanta, trabalha, dorme, levanta, trabalha, dorme, mas sempre está faltando alguma coisa. Tem gente que trabalha demais achando que essa resposta está no dinheiro. Tem gente que trabalha demais achando que se ele conseguir ter bens aqui na terra, ele vai suprir esse vazio. Tem gente que eles vão atrás no sexo, nas drogas, no alcoolismo, no adultério. Por quê? Eles acham que aqueles momentos de prazer que são momentâneos, acham que é isso que vai preencher o vazio que tem dentro de si.
Mas aqui quando nós lemos em Isaías, está mostrando que muitas vezes as pessoas oram a Deus e elas até perguntam assim: será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que Deus não está atendendo aos meus pedidos? Será que Ele não vê a minha necessidade? E aí quando nós olhamos o versículo todo, ele nos mostra o porquê Deus não ouve a oração de muitas pessoas. Por causa das transgressões e por causa do pecado. Porque com o pecado na humanidade, Deus que é santo, Deus que não pode contemplar o pecado, então Ele não ouve a oração do pecador. Nós precisamos pensar assim, houve uma ruptura, uma separação. Morte significa separação. Eu sempre costumo dizer, quando Deus disse para Adão, se você comer daquele fruto, certamente morrerá. Adão comeu do fruto, mas ele viveu quase mais 1000 anos, ele foi morrer lá na frente. Deus errou? Não. Mas no momento em que ele comeu do fruto, teve uma morte, uma separação, a separação do homem e Deus. E isso só Jesus pode resolver. E aí não adianta religião, não adianta a igreja do Evangelho Quadrangular. Por quê? Porque não é a igreja que salva, não é o homem que salva, não é o pastor que salva. Se nós queremos resolver este problema, que é o problema do pecado, que é a única coisa que nos separa de ter um relacionamento e uma comunhão com Deus, nós queremos resolver isso. Só Jesus. Aí tem um ditado popular aí que diz que todas as religiões levam a Deus. Isso é mentira. Nenhuma religião leva a Deus. A religião nos mostra o caminho. A religião, ela nos mostra o Salvador. Mas se nós queremos ir a Deus, nós temos que passar pelo caminho que é Jesus. Nós temos que ter um encontro com o Salvador que é Jesus. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então nós precisamos resolver este problema que é o pecado. E a nova vida em Cristo nos reconecta com Deus, nos reconcilia com Deus, nos faz com que tenhamos novamente contato com o Senhor. E é aí que o vazio é preenchido no nosso ser. Quanto mais nos relacionarmos com Deus, mais cheios, mais satisfeitos, mais felizes, mais completos nós seremos. E isso tudo precisamos através de Jesus. Só Jesus preenche o vazio da minha alma. Coloca a mão no coração e diga: só Jesus preenche o vazio da minha alma. Então, a primeira resposta para a pergunta, por que devo ter uma nova vida, é: porque esta vida não é suficiente. Esta vida, ela me faz sobreviver afastado de Deus, mas o que eu quero é a nova vida, e quando eu tenho a nova vida, eu agora estou com o Senhor todos os dias. Amém? Você quer uma nova vida? Por que devo ter uma nova vida? 2, porque Deus me oferece algo que o mundo não pode me dar. Olhem bem, por que preciso ter uma nova vida? Porque Deus me oferece algo que o mundo não pode me dar. Enquanto nós buscarmos respostas neste mundo, não vamos encontrar. Enquanto buscarmos a solução neste mundo, não vamos encontrar. Então nós precisamos de uma nova vida, porque o que Deus tem para nos oferecer, o dinheiro não compra, os bens, a popularidade, a fama, a riqueza, nada disso pode nos dar. O que é que Deus tem para nos dar, que o mundo não pode? Perdão, redenção e salvação. O mundo não pode oferecer isso para o homem. Só Deus tem o perdão,
Só Deus pode oferecer redenção e salvação. Agora, olha só que interessante, eu separei algumas coisinhas aqui para nós entendermos melhor. Abre lá, Efésios, capítulo 1, o versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão, ou seja, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então Deus tem para me oferecer algo que o mundo não pode, que é o perdão, a redenção e a salvação. O perdão é a remoção da dívida. Deus perdoa a dívida por causa do pecado. É a suspensão da penalidade, a renúncia de uma ofensa. Quando nós perdoamos alguém, não quer dizer que o erro não aconteceu, mas quer dizer que nós estamos abrindo mão do direito de cobrar a justiça por aquele erro. Então, na Bíblia, o perdão de Deus é a consequência direta do sacrifício de Jesus na cruz. O mundo não pode oferecer o perdão, só Deus pode perdoar os pecados. Um dia, chegaram diante de Jesus 4 amigos levando um quinto amigo que era paralítico. E quando eles descem aquele amigo pelo telhado, eles estavam ansiosos, achando que Jesus ia dizer para ele, levanta e anda. Mas Jesus olha para o paralítico e diz, os teus pecados estão perdoados. Porque, irmão, o que nós mais precisamos é do perdão dos nossos pecados. Mais do que qualquer ouro, mais do que qualquer prata, nós precisamos ter o conhecimento e o reconhecimento que somos pecadores e necessitamos do perdão. Então Deus perdoa os nossos pecados e eles são apagados, são lançados no mar do esquecimento, como diz lá em Miqueias. Quer ver? Vamos ler. Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, o versículo 19. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, o perdão de Deus é que a dívida do pecado. Aí você fala assim, mas o que tenho eu a ver com Adão? O Adão, ele cometeu um pecado e por causa dele, o pecado entrou na humanidade. Mas agora, nós não somos condenados pelo pecado de Adão, nós somos condenados pelos nossos. Você tem direito de escolha, você tem direito de agir, você sabe o que é certo e errado, você sabe o que você deve ou não deve fazer. E quando você decide, você decidiu, você sabe, eu pequei ou eu não pequei. O que nós precisamos então? Abandonar o pecado. Como é que nós abandonamos? Primeiro, nós temos que nos arrepender. O arrependimento vai nos fazer abandonar o pecado. E isso vai nos fazer ser perdoados por Deus. Mas o que o mundo pode oferecer também é a redenção. O pecado é a remoção o perdão é a remoção da dívida. Agora, a redenção é o ato de comprar de volta algo ou alguém que estava sob o poder de outra pessoa. A redenção é o resgate da humanidade, escravizada pelo pecado e pela morte. Irmão, aqueles que não têm a nova vida em Cristo, eles são escravos do pecado. É por isso que muitos tentam se libertar e não conseguem. Eu queria parar de fumar e não consegue. Eu queria parar de ser assim, não consegue. Queria parar de mentir, não consegue. Queria parar de trair, ele não consegue. Por quê? Porque ele está escravo, ele está preso. Mas
a nova vida que Jesus tem para nos oferecer. E o que Deus nos dá, que o mundo não pode, é o perdão e a redenção. Ele perdoa os nossos pecados. E a redenção Ele nos compra pelo sangue da cruz e nos tira desse reino de trevas, de lamaçal do pecado. E a Bíblia diz que Ele nos traz para o reino de seu Filho amado. Deus, Ele nos livra dessa escravidão. Isso é a redenção. É como se a humanidade tivesse sido vendida como escravo para o pecado. Mas em Cristo na cruz, o preço foi pago. E o Senhor nos compra de volta. E agora nós pertencemos ao Senhor, nós somos livres. Jesus não apenas nos liberta do castigo do pecado, que é através do perdão, mas também nos tira da escravidão do pecado. Ele nos torna livres para viver uma nova vida. Por que nós precisamos da nova vida? Porque Deus tem para nós perdão, a redenção e a salvação. Olha a salvação. A salvação é o resultado final disso tudo. É a libertação completa da condenação do pecado e da sua escravidão. Ela inclui tanto o perdão quanto a redenção, mas, além disso, é a garantia de que um dia nós estaremos com o Senhor no céu para todo sempre. Isso é a salvação. Enquanto mortos, vivos mais mortos, espiritualmente, longe de Deus, a pessoa caminha para as trevas, para a escuridão, para o abismo. Mas quando há perdão, redenção, então nós somos tirados desse caminho de escuridão. E hoje, através de Cristo, que é o caminho, nós estamos caminhando para o céu. Nós estamos indo para o céu, todos nós, irmãos. Eu ajudando você, você me ajudando, nós pegando na mão um do outro, e nós estamos caminhando para o céu. O mundo não pode oferecer salvação. O mundo jaz no maligno. Então, o que Deus tem para nós é perdão, redenção e salvação. É o pacote completo. O perdão remove a nossa culpa e nos livra da condenação do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A redenção nos liberta do poder da escravidão e do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a salvação é o ato que engloba tudo isso. E a promessa de que Jesus está voltando para buscar o seu povo. Olha que maravilha, isso o mundo não pode oferecer. É por isso que nós precisamos da nova vida em Cristo. Diga assim: em Cristo, eu sou perdoado e livre do pecado. Amém? Você crê nisso? Terceiro, por que devo ter uma nova vida? Para receber o dom do Espírito Santo. Por que nós precisamos da nova vida? Para receber o maior presente. Qual é o maior presente? Deus habitando em mim. Deus habitando no meu coração. O presente é o Espírito Santo. O presente é a presença do Todo-Poderoso em nós. Olha só o que diz lá Romanos. Romanos capítulo 8. Porque a vida velha, Romanos capítulo 8, a vida velha é vivida por nossa própria força, o que é insuficiente. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos nem orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmão, a velha vida, ela é vivida por força própria, por uma força que é insuficiente. É por isso que as pessoas lutam e não conseguem vencer.
não consegue se libertar. Por quê? Porque o ser humano sozinho não tem poder para isso. O ser humano sozinho, ele não consegue vencer o pecado, a carne, o mundo. É por isso que nós precisamos de alguém poderoso para nos ajudar. E esse alguém que tem todo o poder é o Espírito Santo na vida do homem. Só que o Espírito Santo não habita em qualquer um. O Espírito Santo não habita na vida do velho homem, que continua na prática do pecado, que continua desagradando a Deus, que continua longe do Criador. É por isso que nós precisamos da nova vida, porque a nova vida é a certeza do presente. Abre lá em Atos. A nova vida não é vivida por nós mesmos, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, nos capacitando para viver a nova vida. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olhem bem. Olha só o que Pedro está dizendo aqui, olha. Primeiro, arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para o perdão dos pecados, para a remissão, a redenção, para a salvação. E vocês receberão o quê? O dom do Espírito Santo. Irmão, as pessoas, elas estão tentando mudar de vida sozinhas. E muitas delas dizem assim: quando eu conseguir me livrar de tal pecado, eu vou decidir pelo batismo. Quando eu conseguir isso ou aquilo, eu vou decidir pelo batismo. Quando eu organizar a minha vida, eu vou decidir pelo batismo. Irmão, sabe quando você vai organizar a sua vida? Nunca. Sabe quando você vai conseguir sozinho abandonar o pecado? Nunca. Por quê? Porque nós somos fracos. Nós somos fracos. Agora, quando nós cremos em Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e tomamos a decisão: eu não quero mais viver esta vida, eu quero uma nova vida. Então, nesta nova vida, nós precisamos do quê? Precisamos nos batizar. Veja, olha, então arrependam-se e cada um seja batizado. Por quê? Porque no batismo existe a morte e a ressurreição. O batismo significa isso. O velho homem, com as suas práticas, ele vai morrer. E aí, o ato de sepultar, ele vai morrer. Então, quando a pessoa decide pelo batismo, ele está decidindo: eu não quero mais a prática do velho homem. Eu não quero mais viver como o velho homem. Eu não quero mais viver a vida de pecado. Eu não quero mais viver longe de Deus. Eu não quero mais apenas existir. Eu quero um propósito, eu quero uma nova vida. Eu não quero apenas sobreviver. E aí ele decide. Só que, quando tira ele da água, nós estamos mostrando que agora ele ressuscitou junto com Cristo. E é uma nova vida. Esta nova vida agora, ela precisa de um novo espírito. E esse espírito é o dom, é o presente do Espírito Santo que vem no homem. E aí agora sim, agora ele tem força para vencer. Antes não tinha. Agora ele tem força para abandonar o pecado. Antes ele não tinha. Por quê? Porque ele estava sozinho, tentando com as suas próprias forças. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, é o Espírito quem opera em nós. É o Espírito quem nos dá capacidade. É o Espírito quem nos dá direção. É o Espírito quem nos convence. É o Espírito quem revela o poder de Deus na nossa vida. É por isso que nós precisamos da nova vida. Por quê? Para recebermos o dom do Espírito Santo. E aí, muitos às vezes pensam assim: mas então quer dizer que depois do batismo,
Então agora acabou tudo? Muito pelo contrário, irmão. Vocês que vão batizar, o batismo é o começo da nossa vida, da nova vida. É o início de todas as coisas. É onde agora nós morremos para o velho homem e agora nós temos uma nova vida. E nesta nova vida nós não estamos mais sozinhos, o Espírito Santo habita em nós. E aí eu quero dizer uma coisa para você que não é batizado e você ainda não decidiu pelo batismo. Muitas vezes você está quebrando a cara, dando murro em ponta de faca, porque você está tentando as coisas sozinhos, com a sua própria capacidade, com as suas próprias experiências. E você, olha os resultados que têm acontecido na sua vida. Cada vez mais vai piorando. Por quê? Porque esta é a velha vida, é a velha natureza. Mas quando você nasce de novo, e Jesus disse para Nicodemos, olha, é preciso nascer de novo. Aquele que nasce da água e do Espírito, quando você recebe a nova vida, você recebe o Espírito Santo. E aí você não está mais sozinho, o Espírito Santo está em você. É aí que você tem força, é aí que você tem entendimento, é aí que você pode resistir o diabo e ele vai fugir de você. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Diga, eu preciso do Espírito Santo. Ah, mas é só isso? Não, irmão, não é só isso. É por isso que quando você lê lá o texto nosso, lá de Mateus, da nossa visão, primeiro está dizendo, olha, que nós devemos fazer discípulos. Como é que nós fazemos discípulos? Nós estamos anunciando o Evangelho, é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou mostrando para você que você precisa de uma nova vida. Por quê? Porque a nossa vida não é suficiente. Porque nós precisamos de algo que o mundo não tem para nos oferecer. Porque nós precisamos do Espírito Santo. Agora, quando você crê, olhem bem, quando você crê neste Evangelho, e você toma a decisão, eu não quero mais viver sozinho, eu quero o Espírito Santo em mim. Eu não quero mais as lutas da vida, eu não quero mais enfrentar as lutas da vida sozinho. Eu quero o Espírito Santo comigo. Então você decide abandonar o velho homem e a velha natureza. Como? Através do batismo. Então você decide se batizar. E aí nós batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você nasce uma nova vida. E agora você tem o Espírito Santo. E o que Jesus nos diz depois disso? Depois de fazer discípulos, de batizar, nós temos que o quê? Ensinar. Aí é papel da igreja, é a nossa responsabilidade. Os novos convertidos são como bebês. O bebê recém-nascido, ele não sabe o que é certo e errado, ele não sabe andar, ele não sabe nada. Ele precisa dos pais, ele precisa de cuidados. Assim, esses nossos irmãos que vão nascer de novo, nós vamos cuidar deles, nós vamos ensinar o caminho da fé, nós vamos ensinar tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. Como viver agora a nova vida em Cristo. E a diferença é que antes, sozinhos, eles não conseguiam tomar decisões porque eles estavam escravizados pelo pecado. Mas agora, em uma nova criatura, com o Espírito Santo habitando em seu coração, então agora nós vamos decidir, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Senhor, eu quero viver para Ti. Senhor, usa a minha vida. Olha, que maravilha. A nova vida. Então diga assim, o Espírito Santo habita em mim e me dá poder para vencer. Irmão, se você ainda está enfrentando as lutas, as aflições da vida sozinho, eu quero dizer para você nesta noite que você não precisa mais viver sozinho. O Espírito Santo, ele quer fazer morada no seu coração. Quarto, por que nós precisamos ter uma nova vida? Para sermos aceitos como filhos de Deus. Por que precisamos ter uma nova vida?
para sermos aceitos como filhos de Deus. Na velha vida nós éramos estranhos, estávamos afastados. Na velha vida nós éramos inimigos. Na velha vida nós não tínhamos contato, relacionamento com Deus. Aí talvez você pense assim, pastor, mas todos não são filhos de Deus? Não. O ser humano, ele não é filho de Deus. O ser humano é criatura de Deus. Deus criou o ser humano. Então, o ser humano, quando nós lemos João 3,16, lá diz o quê? Que Deus enviou o seu único filho. Então, até aquele momento, Deus só tinha um filho, que é Jesus. Então, toda a humanidade, ela é criatura. Esse pensamento que muitos falam que todos são filhos de Deus, é mentira. Todos são criaturas de Deus. Agora, na nova vida, nessa nova identidade que recebemos em Cristo, não somos mais estranhos nem inimigos, mas agora diz que nós somos filhos amados, filhos por adoção, e nós temos também parte no reino do céu em Cristo Jesus. Você acredita nisso? Olha só o que diz lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 12, diz assim, olha. Nós vamos ler a partir do 10. João 1, 10. O verbo estava no mundo, está falando de Jesus. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olhem bem. Jesus estava no mundo e o mundo não reconheceu o Salvador. Ele veio para os seus, para os judeus. E aí, isso aí, num outro dia nós explicaremos mais a fundo a respeito disso. Mas ele veio para os judeus. Mas os judeus não o quiseram. Olha o 11. Veio para o que era seu e o seu não o receberam. Agora, olha que maravilha no versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Então, por que é que nós precisamos de uma nova vida? Porque a velha vida, a velha natureza, nos permite apenas ser criaturas, porque fomos criados. Mas, quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos no sacrifício na cruz, quando nós o aceitamos, quando nós recebemos, quando nós abandonamos a velha vida e queremos uma nova vida, e a nova vida ela precisa passar pelo batismo, então nós recebemos agora o poder do Espírito Santo. Está dizendo, a todos esses, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quem é filho de Deus? Porque aí está dizendo, olha, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas que nasceram de Deus. Como é que se nasce de Deus? É o nascer de novo, é a nova vida que Deus tem para nos oferecer. O velho homem, a velha natureza, permanece criatura. Olha lá em Romanos, capítulo 8, eu estou lendo assim bastante versículo hoje, para você ver na palavra, isso tudo que eu estou dizendo para você. Romanos capítulo 8, versículo 15, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, verdade, antes éramos escravos, mas fomos comprados por um alto preço, e o preço de sangue na cruz, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai, pelo qual podemos chamar Deus de Pai. Agora, olha o 16,
E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, por que é que nós precisamos de uma nova vida? A nova vida traz o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo, ele nos dá certeza. Ele confirma no nosso espírito do homem interior que agora nós não vivemos mais para o pecado. Agora nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Levante a mão. Você é filho de Deus? Então dá uma salva de palmas para o Senhor. Por que precisamos de uma nova vida? Porque a nova vida é o começo da eternidade. Olha, a nova vida é o começo da eternidade com Deus. A nova vida não termina no túmulo. A nova vida, ela começa na cruz e ela continua no céu. Olha o que diz lá em João. Abre a sua Bíblia, João. No capítulo 11, João capítulo 11, o versículo 25, diz assim, olha: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A pergunta, Jesus está dizendo, você crê nisso? Olha, crê no quê? Ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você acredita nesta palavra? Então por que nós precisamos ter uma nova vida? Porque a nova vida é o começo da eternidade com o Senhor. E aqui nós estamos vendo que precisamos crer que Ele é a nossa vida. Ó, quem nasce apenas uma vez, morre duas. Agora, quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Qual que você quer? Vou repetir. Quem nasce uma vez, morre duas. E quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Qual é que você quer? E eu vou explicar. Quem nasce uma vez só é o nascimento normal, o parto normal do ser humano. Ele nasce uma vez só. E ele vai morrer duas vezes. Por que quem nasce uma vez só vai morrer duas vezes? Porque quando vai haver a separação da alma e do corpo, é a primeira morte. Morte física. Mas ele também vai morrer uma segunda morte, que é o que nós chamamos a morte espiritual, a morte eterna. É a separação eterna do homem com Deus, que são aqueles que vão passar a eternidade no lago de fogo, no inferno. Então, quem nasce uma vez só, ele morre duas. Morre a morte física e a morte espiritual, que é a morte eterna. Mas quem nasce duas vezes, como é que se nasce duas vezes? Primeiro, o nascimento normal, do parto do ser humano. E o segundo nascimento é o batismo. Tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. E quem nasce duas vezes, morre uma só, ou nem morrerá. Como assim? Morre uma vez só, porque se a morte física vier, ele tem vida eterna com Jesus na glória, ele não morrerá eternamente. Não tem a morte eterna, é só a separação do corpo. Mas e se Jesus voltar? Então ele nem morre, ele será arrebatado para o encontro com o Senhor nos ares. O que nós queremos? Nascer uma vez
ou nascer duas? Por quê? Porque a nova vida que o Senhor tem para nós é o começo da vida eterna com Cristo. E o batismo é o primeiro passo dessa jornada. Nós decidimos por uma nova vida. Então, agora nós vamos viver esta nova vida com Cristo. Quem pode batizar? E aí, essa é uma pergunta que muitos fazem. Quem pode batizar? Quando pode batizar? Qual é a hora certa de batizar? Eu quero dizer para você, se você creu em tudo isso que eu falei nesta noite, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele veio para, na cruz, no seu sacrifício, nos perdoar, nos comprar de novo com o seu sangue, e nos garantir a salvação. Se você crê que Jesus ressuscitou e Ele está vivo, subiu para o céu, e que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, você está pronto para se batizar. É isso. Você está apto para o batismo. Até agora, se você quer batizar hoje, decidir, você pode. Porque você precisa crer. Você precisa acreditar, crer e decidir. Qual é a decisão? Primeiro, você crê nesta palavra que eu preguei. Segundo, você precisa se arrepender. Eu não quero mais viver essa vida pecaminosa. Eu quero uma nova vida. Então você decidiu, está pronto. Aí você vai nascer de novo da água. Aí o que vai acontecer? Aí nós, como igreja, aí nós vamos cuidar de você, novo nascido. O bebê na fé. Nós vamos cuidar de você, nós vamos ensinar você a andar. No começo, nós vamos dar a papinha, é uma comida espiritual mais light, mas à medida que você vai crescendo na fé, você vai conhecendo os mistérios de Deus, e o Espírito Santo em nós, Ele nos dá a certeza que somos filhos de Deus.